O projeto Invisibilidade desintegrou o navio USS Eldridge e o recompôs instantaneamente a 75 quilômetros, mas seus tripulantes estavam mortos ou espantosamente grudados às pranchas de aço. Tesla conhecia um segredo hermético. Ao reordenar as partículas que constituem a energia, produz-se mudanças na massa manifesta. Em seus estudos, Tesla concluiu que a energia taquiônica se move 27 vezes mais rápido que a luz. É a energia do pensamento. A teoria de Einstein, em que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, aplica-se somente a um dos planos que constituem a realidade, ao plano físico, da densidade material, composto de átomos, elétrons e prótons. Mas o universo está em 3 planos: o físico, o mental e o espiritual. Os taquiões, a base do universo dual, são pares de partículas subatômicas em movimento constante, a altíssima vibração e frequência, que por possuírem uma carga elétrica oposta, se neutralizam. Os taquiões são a base dos elementos supercondutores. Sua neutralidade não produz resistência à carga que avança pelas suas moléculas. Um elemento composto dessas partículas que vibram a altíssima frequência torna-se sem peso. Sua massa deixa de pesar. É pura energia. A mecânica quântica atual revela que essas partículas subatômicas não têm massa. São apenas uma tendência a existir que se mede em probabilidades e que depende da vontade do observador, do plano mental do homem. Imhotep sabia disso, e muitas coisas mais que nossos cientistas ainda não descobriram. A mecânica quântica e a supercondutividade são um avanço recente da física. A pirâmide, com degraus de 4 níveis, tinha o volume de 280 mil metros cúbicos de pedra, que pesavam 450 mil toneladas, 50% exatos do peso e volume da pirâmide final. À sua frente, colocaram os pilares de energia para gerar a avenida eletromagnética que chegou a Tura. Desde lá, transportaram os materiais necessários para terminar o projeto. Aumentaram as plataformas dos lados norte e oeste, deixando inalteradas as faces sul e leste. Como o corpo humano, a pirâmide cresceu a partir da cabeça. Se isso não tivesse sido planejado com antecedência, teria sido mais simples aumentá-la por igual, como uma casca de cebola. Com a ampliação, o obelisco virtual subterrâneo ficava localizado exatamente sobre o eixo norte-sul da nova pirâmide, cuja base mede agora 140 por 100 metros. Foram acrescentados 2 níveis, passando a medir 65 metros, e isso duplicou o volume para 560 mil metros cúbicos de pedra, pesando 900 mil toneladas. Os acessos também confirmam que as etapas de expansão foram planejadas por Imhotep desde o momento inicial. Um túnel é facilmente prolongado a partir da entrada original. Uma segunda escada levava a um dos pátios de um templo construído do lado norte para disfarçar o acesso. O aumento exato do dobro de peso e volume da massa de pedra não pode ser casual. A produção de energia e o alcance da pirâmide se media dependendo da massa em vibração. As pirâmides posteriores foram cada vez mais volumosas e pesadas, até chegar à pirâmide de Quéops, que pesa 6 milhões de toneladas. O peso determina a quantidade de energia produzida.
Esse volume de pedra gira sobre o eixo da Terra a uma velocidade constante. Davam-lhe a forma de pirâmide para extrair energia de sua massa, aproveitando os movimentos naturais do planeta, sua frequência constante de vibração e giro. Dentro do obelisco virtual na pirâmide, movia-se verticalmente uma bobina elétrica, formada por um fio de ouro enrolado numa madeira isolante. Ao subir e descer, gerava um efeito pulsante em todo o campo eletromagnético da pirâmide, podendo induzir mudanças na frequência de vibração da coluna energética. O poço se convertia em uma cavidade ressonante. Nos 4 cantos do obelisco virtual, permanecem ainda grossas vigas de madeira dispostas a 45 graus para segurar a bobina e permitir-lhe mover-se em sentido vertical. Essa bobina elétrica podia controlar a longitude das ondas produzidas. A frequência de vibração se elevava ao subir a bobina até chegar à máxima amplificação. A bobina controlava o momento de descarregar a energia acumulada nas moléculas de quartzo da pirâmide em cerimônias programadas, que por uma razão de equilíbrio realizavam-se nos dias de equinócio. Os sacerdotes egípcios provaram que as pirâmides são objetos em movimento perpétuo e que todo movimento pode transmutar-se em energia. O último passo foi construir o muro perimetral e as obras da superfície, as capelas falsas, o pátio das serpentes, enquanto a representação do faraó Josher observava de seu lugar privilegiado. A essa máquina quântica inventada por Imhotep foi dedicado muito tempo, esforço e recursos humanos e materiais, mas o retorno valeu o investimento. O vórtice foi utilizado para acelerar o desenvolvimento espiritual dos discípulos da Escola de Mistérios do Olho de Horus, encarregados de dirigir o caminho que elevou o nível de consciência de todo um povo. A energia taquiônica da pirâmide elevava a frequência de vibração e encurtava a longitude das ondas cerebrais, amplificando o poder mental e o campo eletromagnético da pessoa, a sua aura. Isso permitiu que os iniciados chegassem a níveis superiores do universo, podendo verificar a existência de novas realidades, dando segurança no caminho a toda a sociedade. Ao sintonizar-se na frequência de seres mais evoluídos, podiam estabelecer comunicação e receber informação. Saqqara foi o primeiro centro de comunicação com as dimensões superiores. As pirâmides têm uma tecnologia quântica que começamos a descobrir agora. Uma tecnologia herdada pelos egípcios da desaparecida civilização Atlante. Saqqara é uma amostra incompreendida de uma tecnologia com a qual nem sequer sonhamos e que apenas começamos a vislumbrar. Tecnologia controlada pela consciência, dirigida ao aperfeiçoamento espiritual de todo o povo. O enorme circuito eletromagnético produziu e acelerou as partículas de energia. Converteu energia estática em energia em movimento, para depois transmutá-la em energia taquiônica.
Em Saqqara, usaram pela primeira vez sons e campos eletromagnéticos de maneira simultânea, para elevar a vibração dos iniciados com uma tecnologia aperfeiçoada na pirâmide de Quéops. No plano físico, usaram a energia produzida pela pirâmide para construir avenidas eletromagnéticas, fenômeno de supercondutividade. Assentaram as bases da arquitetura com a utilização de blocos modulados de pedra. Demonstraram a sua sensibilidade no elaborado muro externo, no muro do pátio arrematado por serpentes, nos refinados detalhes arquitetônicos da cenografia de pedra que escondia a máquina quântica. Desenvolveram fórmulas químicas para fundir rochas com alto teor de quartzo e ladrilhos de cerâmica com que forraram as sofisticadas galerias subterrâneas. Usaram os hieroglifos para talhar na pedra sua maneira de ver o universo. Sua visão ficou plasmada nas leis enunciadas por Imhotep e que são a base do conhecimento hermético dos maçons, Rosacruzes e Templários. Imhotep escreveu que toda causa tem o seu efeito, e todo efeito tem a sua causa. Nada existe por acaso, pois o acaso destruiria o universo. Pensando nisso, Einstein disse que Deus não joga dados. A cultura egípcia foi formada em torno de uma série de templos religiosos construídos em locais especialmente escolhidos ao longo do Nilo. Para os sacerdotes egípcios, qualquer forma no universo que cresça exteriormente necessita de um receptor que permita seu desenvolvimento no tempo. Os templos foram os tais receptáculos que permitiram o desenvolvimento de sua civilização. Cada templo expressou uma tomada de consciência diferente sobre o universo. Seu objetivo era transmitir à sua sociedade os diversos princípios fundamentais, as verdades distintas. Isto permitiu que cada templo atuasse como um órgão distinto no país, com funções diversificadas, dedicado a ensinar e explorar um tema religioso diferente. Assim eram vistas as casas de Deus. Durante milhares de anos, as fronteiras do reino dos faraós no Egito, discípulos da sabedoria dos sacerdotes do Olho de Horus, foram respeitadas por todos os impérios asiáticos. Nunca quiseram ampliá-las e em seu interior existia um lugar de paz se comparado à anarquia universal. O declínio começou com o desaparecimento de seus mais altos sacerdotes, após Moisés, o último de seus grandes iniciados, ter atravessado o Mar Vermelho, e terminou com o caos, a destruição de seus templos e o extermínio realizado pelo persa Cambyses II. Após a morte de Ciro, o maior governante da Ásia, e que manteve uma relação de paz e respeito com o Egito, seu filho Cambyses II assumiu o poder para comandar o exército mais poderoso da época. Era um déspota cruel e brutal, que odiava a sabedoria, a estabilidade e o poder dos faraós. Obcecado por provar que seus deuses eram os mais poderosos, invadiu o Egito em 525 a.C. Assassinou Psamético III, o último faraó nascido legitimamente nestas terras, e a maioria dos sacerdotes da escola de mistérios do Olho de Horus.
Arrasou os templos e queimou os papiros que continham toda a sabedoria armazenada por várias gerações. O conhecimento se converteu em escuridão, e a antiga sabedoria egípcia desapareceu junto com seus altos sacerdotes. Cambyses II estabeleceu uma cruel servidão que duraria 200 anos, até a chegada de Alexandre o Grande em 322 a.C., recebido como salvador pelos egípcios. Alexandre ordenou a reconstrução de seus templos e, após sua morte, Ptolomeu I, um de seus generais, deu início às dinastias ptolemaicas que viriam reinar por quase 300 anos. O templo dedicado a Hathor, que já existia em Dendera desde 5400 a.C., foi reconstruído pelos reis macedônios como um método piedoso para legitimar o seu poder. Hieroglifos encontrados em uma de suas galerias subterrâneas afirmam que o templo foi reconstruído seguindo fielmente os planos e desenhos originais feitos pelo sábio Imhotep. O complexo religioso de Dendera está localizado a 26 graus norte de latitude. Dali partia um caminho antigo que leva ao Mar Vermelho. Posteriormente, Tebas seria construída um pouco mais ao sul. Nos primórdios de sua civilização, na noite estrelada de um solstício de verão, num terreno sobre o Nilo, cuidadosamente escolhido por sua relação com as estrelas, realizou-se uma cerimônia chamada Putser. O faraó do Egito e o sumo sacerdote da escola de mistérios do Olho de Horus, rodeados por toda a população, avistaram um grupo de estrelas sobre o polo norte do planeta. Eles a chamaram Constelação de Tuaret, e seu símbolo foi uma hipopótama vermelha. Em nosso tempo, chamamos esse grupo de estrelas de Dracones, e seu símbolo é uma serpente-dragão. A mais brilhante de todas era a Alfa Draconis, a estrela que nessa época se localizava exatamente sobre o eixo de giro do planeta e que 4.320 anos depois foi substituída por Polaris, a que atualmente guia nossos navegantes. O avanço do sistema solar em seu giro ao redor do centro da galáxia determina que durante esse ciclo de 25.920 anos, 6 estrelas diferentes brilhem sobre o polo. A estrela sobre o polo representava a força materna fundamental, geradora da substância que permitiu o desenvolvimento da vida no universo, o princípio feminino, que foi chamado de Hathor, e a quem foi dedicado esse templo. O faraó e o sumo sacerdote estenderam uma corda entre duas estacas, orientando-a exatamente para a Alfa Draconis. A sacerdotisa do templo pregou as estacas com um martelo de ouro, definindo assim o eixo do templo, a coluna vertebral que daria organização a seus santuários. Colocaram as pedras dos 4 cantos que determinaram os limites do muro protetor do complexo, uma muralha elevada que mantinha afastado o inimigo da vida, o qual desejava perpetuar-se. Colocaram sua porta principal voltada para o norte, a última de uma série de pórticos que vinham do Sancta Sanctorum do Templo de Hathor e demarcavam o segmento do céu por onde Alfa Draconis aparecia, facilitando a sua localização à noite para registrar sistematicamente seus movimentos. Nessa mesma noite, olhando na direção leste, encontraram também outra estrela a 90 graus da anterior, a que chamaram de Sírio, e que era o símbolo de Ísis no céu. Assim, localizaram o eixo de um segundo templo que determinou a segunda porta do complexo.
A porta do templo de Ísis demarcava o setor do céu por onde ascendia a estrela Sírio e onde aparecia o sol em 21 de junho, dia do solstício de verão. O templo cresceu em seu interior, enquanto os sacerdotes registravam os movimentos das estrelas e estudavam os processos impulsionados pela sua energia, inscrevendo em seus muros as conclusões a que chegaram sobre esse tema sagrado. Sírio, o símbolo de Ísis, era chamada de estrela-cachorro, pois seguia a constelação de Órion, personificação de Osíris no céu. Após estar escondida no horizonte por 120 dias, marcava com sua aparição o momento das cheias do Nilo. Então permanecia visível durante 40 dias, o mesmo tempo que duravam as inundações. Esta correlação fez com que Sírio se tornasse muito importante para a vida do país, que dividia o ano em 3 estações, chamadas de tétrames, que eram determinadas pelas enchentes do Nilo. As festividades do ano começavam com a cheia do Nilo, e Sírio marcava com sua reaparição no céu esta importante data. Quando a estrela desaparecia, o rio recuperava seus níveis normais. O calendário e a sincronização da vida egípcia com o sol e as estrelas era tão importante que o faraó do Egito, ao assumir suas funções, deveria jurar que nunca alteraria as datas do calendário. No entanto, o dia em que Sírio reaparecia no céu dependia da latitude do templo onde era esperada, pois na Elefantine do Sul se via a estrela 7 dias antes do que na Bubastes do Norte. Por esta razão, os sacerdotes também usavam o sol como relógio para determinar a duração do ano, pois o solstício de verão coincidia com a reaparição de Sírio. Em Dendera, frente ao horizonte do templo de Ísis, primeiro Sírio ascendia no céu, e depois o sol aparecia. Ao amanhecer do dia do solstício de verão, Sírio e o sol marcavam em um relógio cósmico o início do ano novo egípcio. Em uma cerimônia no terraço deste templo, era acendido o fogo novo para todo o país. Para entrar em Dendera, é necessário atravessar uma série de construções erguidas pelos romanos durante os reinados dos imperadores Trajano e Domiciano. Uma série de quiosques de cada lado demarcam o pórtico norte, embutido nos muros que protegiam o lugar. Ao atravessar-se o pórtico, aparece ao fundo, com seu eixo principal orientado para o norte, a fachada com as 6 colunas atóricas do imponente templo principal, dedicado ao estudo das estrelas. Muito perto da entrada do complexo, encontra-se uma capela dedicada ao nascimento de Horus, construída pelos romanos durante o reinado do imperador Augusto. Aqui era celebrado o momento da iluminação, quando Ísis dava à luz, simbolicamente, o filho de Osíris. Em seus muros estão talhadas as cenas de amor de Ísis e Osíris, o nascimento e a apresentação do menino e a cena deste na roda da olaria, quando Deus lhe dá sua forma material. Sobre o capitel de suas colunas está representado o deus Bes, protetor das grávidas e que favorece ao nascimento das crianças. Ao sul desta capela, encontram-se as ruínas de uma basílica cristã construída no século V depois de Cristo, época em que os rostos dos personagens sagrados foram cuidadosamente destruídos nos muros dos templos. Mais próximo ao templo principal surgem as ruínas de um sanatório, onde se internavam os doentes que vinham ao templo de Hathor em busca de cura.
Os sacerdotes do templo usavam seus conhecimentos de medicina para ajudar ao povo no plano material. Hathor, a força feminina multiplicadora da vida, era reverenciada como uma figura compassiva. O povo percorria grandes distâncias para orar em seu templo, banhar-se em suas piscinas sagradas e receber os remédios e cuidados de que necessitavam. O complexo de Dendera podia abrigar milhares de pessoas, e no interior de seus muros existia outra série de construções que reunia padarias, cervejarias, cozinhas, armazéns, silos, as dependências dos sacerdotes e iniciados, em centenas de abóbadas como esta localizada em Tebas. Ao redor de seus muros externos, o povo construiu suas casas. Daí surgiu um polo de desenvolvimento sob o cuidado dos guardiães do conhecimento, os sacerdotes do olho de Horus. O desenho da fachada do templo de Hathor é diferente do templo egípcio tradicional, pois suas colunas frontais estão unidas até meia altura por muros extremamente decorados. Seu acesso se faz através das 18 colunas do Salão da Vida, que sustentam um elevadíssimo céu raso, totalmente talhado com informações sobre os astros e seus movimentos, sendo a abóbada deste céu sustentada simbolicamente pelas colunas de Hathor. Cada coluna tem a forma de um sistro, um instrumento sagrado que faz vibrar uma série de discos de metal utilizado pelas sacerdotisas de Hathor, padroeira da dança e da música, para produzir uma vibração que adormece a consciência. No alto, o capitel está formado por 4 rostos de Hathor talhados, cada um olhando a um ponto cardial, simbolizando que sua força pode ser sentida em todas as partes do mundo. Seus olhos de serpente e suas orelhas de vaca, símbolo da maternidade e da nutrição, formam uma imagem quase extraterrestre, associada em inúmeras lendas ao planeta Vênus. O templo foi encontrado em excelente estado pelas tropas de Napoleão, por ter ficado sepultado sob areia por milhares de anos. Converteu-se em refúgio para as tribos nômades que, com suas fogueiras, defumaram as cores do belo céu raso. No céu raso deste grande salão, os últimos sacerdotes de Dendera talharam as tábuas astronômicas que ainda conservavam, produzidas por várias gerações de sacerdotes, de forma a impedir que este conhecimento desaparecesse para sempre. Todas as constelações que formam os signos do zodíaco aparecem representadas em suas barcas simbólicas, com imagens do Nut, o símbolo dos céus, que devorava o sol todas as noites para que renascesse ao amanhecer. Os sacerdotes decidiram transcrever nos muros destes templos alguns papiros importantes, como os registros astronômicos que foram salvos da destruição de Cambyses, com o intuito de preservá-los para as gerações futuras. Neste salão, chamado de A Casa da Vida, os escribas trabalhavam nos papiros sagrados, nos tratados teológicos, nas orações dos rituais, nas tabelas de registros astronômicos. A arte, a teologia, a magia, a astronomia e a medicina foram ensinadas aos discípulos da Escola de Mistérios neste grande salão. Aqui foi registrada a mudança regular e sistemática das constelações circumpolares para acompanhar a precessão dos equinócios.
Atravessando o altíssimo salão, chega-se ao Salão das Aparições, uma câmara mais baixa sustentada por 6 colunas, de onde surgia da penumbra de seu santuário a brilhante estátua dourada da deusa Hathor, ao sair para as cerimônias religiosas e procissões.